Olá, sejam bem-vindos a mais um Encontro com Nívia Leite. O nosso tema de hoje será sobre Lifelong Learning, esse conceito que é muito utilizado dentro da educação corporativa e que eu trago aqui com o objetivo de fazer com que você, profissional de treinamento, possa utilizar esse conceito na prática. Ele é um conceito bastante interessante e que dá a oportunidade de nossa empresa desenvolver nas equipes e tornar nossos profissionais cada vez mais preparados, tá? E para começar, a gente vai entender o que significa a tradução dessa palavra. O que é Lifelong Learning? Então, traduzindo isso para português, significa aprendizado contínuo. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva sobre a questão desse conceito em português, aprendizado contínuo, nós vamos ver que já há muito tempo nós utilizamos isso na prática. E realmente, esse conceito de lifelong learning é um conceito muito importante dentro das organizações. No final do nosso vídeo, eu vou falar de algumas práticas que eu, como profissional, já apliquei dentro das organizações. Mas o que é interessante a gente entender desse conceito? Principalmente que a empresa que investe em aprendizado contínuo, ela vai preparar suas equipes para os desafios do mercado. Por quê? Porque ela está proporcionando não só uma experiência teórica, né? Ela está proporcionando também uma experiência prática. E é exatamente o objetivo desse conceito de lifelong learning. É exatamente proporcionar uma experiência prática e, ao mesmo tempo, contínua, baseado nas necessidades de cada pessoa. Mas como nós estamos falando aqui desse conceito para a organização, eu vou trazer algumas ideias, assim, algumas fundamentações que sustentam esse conceito. Vamos dar um exemplo, que você tem aí uma faculdade. Será que só a faculdade é necessária para a tua história profissional, para a tua história de vida? Claro que não. É necessário que você faça, além da faculdade, cursos, especializações e que você não pare nunca de estudar. Esse conceito, ele mostra que não existe o tempo, não existe a idade, nós precisamos estar sempre nos atualizando. E é isso que vai fazer do profissional que trabalha dentro da sua organização crescer, se desenvolver e estar mais preparado para os desafios do mercado, tá? Então, o objetivo realmente do Lifelong Learning é exatamente isso: deixar seus profissionais mais competentes, mais qualificados e mais preparados para enfrentar os desafios da sua organização. E esse conceito, ele é sustentado em 4 pilares, muito interessantes. Então, eu vou falar desses 4 pilares, mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês podem desenvolver isso nas pessoas. E o primeiro pilar do Lifelong Learning é aprender a conhecer, tá? Então, o que é aprender a conhecer, gente? É fazer as pessoas terem prazer e curiosidade em aprender. Porque é isso que faz as pessoas buscarem conhecimento. É quando elas estão curiosas por algo que elas não conhecem. Mas isso vai dando prazer, né, da conquista do conhecimento. Então, esse é o primeiro pilar. Então, Nívia, se eu percebo no colaborador que ele não tem isso, o que eu posso fazer? Você começa a introduzir pontos para que esse colaborador desenvolva esse comportamento. Como, por exemplo, questioná-lo sobre determinado assunto. Como, por exemplo, falar de determinada coisa e pedir para que eles investiguem. Fazer esse colaborador ser crítico e refletir sobre conteúdos que foram estudados. Então, isso são formas de você, como profissional, estimular a sua equipe a fazer isso. O segundo pilar é aprender a fazer. Gente, todo conhecimento, ele não deve ficar só na parte conceitual, ele deve ser colocado em prática. Então, deve haver um incentivo, uma iniciativa de fazer com que esse conhecimento seja colocado em prática. Ah, parece que é difícil, parece muito conceitual. Não, gente, isso na prática funciona muito bem. O terceiro pilar é aprender a conviver. Porque o conceito de lifelong learning, ele trabalha 2 competências, né? Que é exatamente hard skills e soft skills. Então, as 2 competências que são uma habilidade voltada
para a parte técnica e outras habilidades voltadas para questões comportamentais e socioculturais. O quarto objetivo é aprender a ser, ou seja, torne-se um autodidata. Então, a gente tem que incentivar as pessoas a buscarem conhecimento sozinhas, por elas próprias, porque é isso que vai fazer elas se desenvolverem. Porque através desse conceito, você vai conseguir desenvolver sua carreira, mas também vai conseguir fazer com que a empresa tenha resultados. Vou contar para vocês um caso aqui de uma experiência que eu tive numa empresa, onde nós montamos uma escola dentro da parte industrial. E nessa escola nós fazíamos todo um preparo teórico e nós também montamos um momento de experiência. E esse aprendizado ele era contínuo, ele tinha todas as etapas necessárias para acontecer. E aí, gente, isso acaba trazendo mais propriedade para os seus colaboradores e trazendo mais o quê? Eficiência e eficácia para a sua organização, mais resultados. E isso é algo muito evidente se você colocar esse conceito em prática, tá? E quais são as duas habilidades que nós trabalhamos dentro do conceito de lifelong learning? É exatamente o conceito de hard skills, que é exatamente o que são as habilidades técnicas. Essas habilidades técnicas nós aprendemos sobre conceitos, cursos, aprendizados, que são muito mais teóricos, né? E os soft skills, que são exatamente as habilidades interpessoais. Por quê, gente? Porque o aprendizado, uma pessoa que vai trabalhar num processo de aprendizagem contínuo, ele precisa ter bons relacionamentos interpessoais, porque ele precisa ter habilidades não só de aprender com os outros, mas também habilidades de ensinar também, tá? Então, essas duas competências, elas são muito trabalhadas quando você faz um projeto utilizando esse conceito de lifelong learning, ok? Depois, nós temos um conceito, uma outra habilidade desenvolvida que é maior criatividade. Então, quando a gente trabalha esse conceito, a gente vai dando oportunidade das pessoas de se ajudarem e desenvolverem habilidades de criatividade. Mas se o colaborador ele não tem essa habilidade, você não enxerga isso nele, o que você tem que fazer? Você tem que criar situações hipotéticas, mas que são bem reais, situações que podem acontecer no dia a dia e entregar esses cases para o seu colaborador, responder ali, debater com ele. Porque o que vai acontecer? Eles vão conseguir encontrar soluções criativas para aquilo. E ao mesmo tempo que vocês vão resolver um problema, eles vão estar aprendendo e vão estar ao mesmo tempo colocando em prática aqueles conceitos, aquelas técnicas que eles aprenderam, tá? E o terceiro é surgimento de oportunidades. Gente, porque eu sempre falo, conhecimento nunca é demais, tá? Então, faz todo o sentido do conceito de lifelong learning, tá? Dentro da organização, porque o profissional de DHO, gente, ele consegue identificar potenciais dentro da organização através do desenvolvimento dessa técnica dentro da empresa. Então, ele começa a perceber quais são as pessoas mais preparadas, como esse aprendizado é contínuo, em que processo de maturação está cada profissional e aonde ele pode conseguir aquele profissional que está preparado para aquele desafio que ele precisa. Então, isso também são habilidades que são desenvolvidas, tá? Então, as empresas que investem no aprendizado contínuo, eles reduzem vários aspectos dentro da sua organização. E um deles é a rotatividade, porque já foi comprovado que quando a empresa ela investe em desenvolvimento, as pessoas gostam de estar na empresa. Então, olha só que legal. Além disso, as pessoas se sentem mais comprometidas com aquele resultado. E aí surgem ideias criativas, redução de processos que não estavam sendo eficazes, redução de gastos. Então, o aprendizado contínuo, ele impacta muito positivamente dentro do cenário atual de cada organização. Então, eu recomendo muito a você, profissional de treinamento, que mergulhe nesse conceito e proponha projetos internos de treinamento utilizando esse conceito de lifelong learning. Por quê? Porque você vai conseguir resultados muito positivos, tá? Uma outra coisa que
é muito legal que esse pilares, nós recomendamos, antes de vocês quando vocês começarem a fazer esses pilares, eu trago aqui 2 recomendações. A primeira dela é conhecer e identificar os interesses dos clientes internos. Então, beleza, eu pensei e quero aplicar esse conceito na minha organização. Mas antes de tudo, eu também preciso conhecer qual é a necessidade do meu cliente interno. Então, será que o meu cliente interno precisa daquilo? Então, por exemplo, nessa indústria que eu trabalhei, que a gente tinha uma escola dentro da indústria, era necessário por quê? Porque o processo era um processo muito delicado, produtivo. As pessoas não poderiam ter um aprendizado muito superficial, eles precisavam de um conhecimento técnico, porque como era a montagem de notebooks, de computadores, eram peças muito sensíveis, então todo conhecimento sobre aquele processo era muito fundamental para que os resultados da empresa, ou seja, menos retrabalho, menos estragos dentro do processo. Então, aplicar o conceito do lifelong learning nessa indústria, com certeza traria mais aprendizado, menos retrabalhos e todas essas coisas que eu citei ainda há pouco, tá? Então, conhecer a necessidade do cliente interno é muito importante também. É aquilo que eu sempre falo, é ter um diagnóstico, né? Ouvir o cliente e entender se aquilo faz sentido para ser aplicado naquela organização. E o mais importante dentro disso que eu estou falando, é a gente possibilitar para esse aprendizado contínuo diversas formas de aprender. Aí eu trouxe aqui algumas, tá? Tipo livros, cursos, palestras, exercícios, aulas por vídeo, entre outros. Tá? Então, assim, o que é legal, né, da educação corporativa é que você tem assim, um leque muito grande dentro de cada conceito para aplicar na prática. Se vocês observarem, eu já falei de outras metodologias, de outros conceitos aqui, eu sempre estou citando essa diversidade de coisas que estão atreladas a esse assunto. Então, é muito legal isso também. E traçar metas, tá, gente? Usando a metodologia SMART. Aí eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, iniciar e concluir um curso sobre modernização da área de RH em 5 meses. Então, eu criei ali uma meta e eu vou desenvolver um programa de desenvolvimento contínuo para ajudar os colaboradores da área de RH a alcançarem essa meta, tá? E o terceiro é fazer um planejamento. É uma competência que eu sempre falo que o profissional de treinamento ele precisa ter. É planejamento, é número 1. Se você não tem essa competência, dificilmente você consegue se estabelecer dentro dessa área, porque nós fazemos tudo planejadamente. Então, planejar isso, para qualquer mudança que a gente vai fazer, para qualquer novo projeto, precisa de planejamento. Então, para a aplicação desse conceito dentro de um projeto, também precisa de planejamento, tá? E aí, como eu falei, um dos cases que para mim foi um case de sucesso foi essa escola dentro de uma indústria. E lá a gente fazia todo o passo a passo do conhecimento, dentro do conceito e também dentro de práticas. Então, nós tínhamos dias para a parte teórica e dia para a parte prática, mas uma coisa muito interessante é que ele funcionava como uma escola mesmo. Era uma escola e todos os dias os funcionários, semanalmente os funcionários estavam na escola. E eles aprendiam sobre o negócio e sobre o produto daquela empresa. E como eram muitos produtos, eles tinham que passar o ano todo estudando. Então, era um aprendizado mesmo contínuo. Então, olha que coisa muito legal. Mas é claro, um projeto desse requer muito engajamento do analista de treinamento, tá? Porque ele que faz todo... Existe a parte burocrática, que nós sabemos disso, né? Nós temos lá um instrutor, aí nós temos que monitorar as entregas dos registros de treinamento desse instrutor. Nós temos que acompanhar as práticas e a escola ela não para, ela tem que acontecer todos os dias com várias turmas. Então, gente, é muito trabalho. Além disso, a gente precisa mostrar para a alta direção que esse investimento numa estratégia de lifelong learning é eficaz, que isso traz retorno para a empresa. E eu posso dizer para vocês que nesses anos de experiência isso traz retorno sim. E para mim não existe nada melhor que já inventaram dentro de conceito do que o conceito de aprendizado contínuo. Isso é fundamental. Eu sou completamente a favor disso, porque dentro da psicologia cognitiva fala exatamente sobre isso, né? Que as pessoas elas aprendem por esquemas. Então, a cada novo aprendizado é um novo esquema que se inicia. Então, é isso que faz o ser humano aprender continuamente, né? E principalmente se preparar, estar mais preparado
e contribuir mais com o processo de aprendizagem dentro de uma organização. Então, essa aqui foi uma pequena introdução para você, profissional de treinamento, ter curiosidade de buscar esse conceito e pensar como eu posso colocar esse conceito em prática dentro da minha organização e que resultados isso vai me trazer. Então, nunca esqueça, planejamento é fundamental para isso, tá? Eu primeiro me pergunto se eu tenho necessidade, se eu tiver necessidade, eu planejo essa necessidade, tá ok? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo a todas. Vocês também, quem ainda não me conhecem, podem me seguir nas minhas redes sociais, Nivelleite_aprendizagem e no meu canal no YouTube, Nivelleite. Até mais, fica com mais.